vem agora e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Vai lá para o capítulo 4, versículo 1. Diz assim: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Amém? Como é bom estar na casa do Senhor. Queridos, eu queria falar um pouco nessa noite com você sobre algo que é libertador para a nossa vida, sobre a sua autovisão, como você se vê, como você se enxerga. Nós falamos aqui, né, acho que quarta-feira repassada, aquele momento que Jesus pergunta para o discípulo o que o povo achava, né, o que o povo falava dele. Mas hoje eu quero falar um pouco com você sobre o que você, ou como você se vê, como você se enxerga. Você pode virar para o seu irmão aí e falar: irmão, se enxerga. Glória a Deus. A gente precisa ter uma visão perfeita a respeito de nós mesmos, irmãos. Nós temos que aprender a ver, né, a enxergar-nos com os olhos de Deus. E aqui esse exemplo, falando de Moisés, né, que você percebe algumas coisas na vida de Moisés que nos ensina muito. E eu queria, antes de falar sobre esse texto, dizer algumas coisas para você. Primeiro, uma pessoa que ela tem uma visão errada a respeito de si mesmo, ela torna-se uma pessoa inconstante, uma pessoa sem firmeza, porque ela não consegue, entender que por mais que o que o outro está fazendo é bonito, não é para ela. De repente, por mais que o que o outro está fazendo é algo, né, lindo, talvez não era natural isso para você. E você entende, irmãos, quando eu entrei no ministério, a gente vive muito essas crises, sabe? Porque a gente não tem experiência e você às vezes, olhe para cá, você às vezes vê, isso aqui serve para a sua vida cotidiana. E você às vezes, por exemplo, você vê, o pastor X, ele é usado assim, o pastor Y, ele é usado assim. E às vezes você, por não ter assim uma identidade formada do seu ministério, você às vezes tenta, copiar coisas em pessoas, mas aos poucos você vai entendendo que Deus vai te usar do seu jeito. Aos poucos você vai compreendendo que Deus não quer que você imite ninguém. Deus não fez cópias de ninguém. Deus não fez uma forma e foi fazendo pessoas em série. Deus foi fazendo indivíduos. E isso você deve compreender que Deus vai usar você como você é. Com as suas fraquezas, Ele será a sua força. Com as suas dificuldades, Ele te ajudará. Portanto, a gente, quando começa a ser, talvez, né, assim, olhando
para a vida dos outros, querendo, né? E aí você cai naquele problema que é de você ser uma pessoa orgulhosa ou ser uma pessoa que tem complexo de inferioridade, porque você vive olhando para os outros e você começa a dizer: nossa, mas eu sou muito bom. Porque em relação àquele ali, aquele lá, nossa, eu sou maravilhoso. Ou às vezes você olha para os outros e fala assim: nossa, mas eu sou um lixo. Olha como é que é fulano, como é que ele se veste, como é que ele fala, como é que ele é, como é que é a vida dele, e você começa a se sentir inferior às pessoas. E é onde o diabo vai trabalhando em traumas na vida das pessoas, irmãos. Por isso eu quero falar um pouco com você nessa noite sobre visão, sobre autovisão. Conforme você enxerga algo, assim será o seu entendimento sobre aquilo. Conforme você vê as coisas, conforme a sua visão sobre as coisas, assim será o seu entendimento sobre aquilo. Nós temos 5 maneiras de nos comunicar com o mundo, né? É o que nós chamamos de 5 sentidos, né? E aí a gente confia mais em qual, irmãos? Na visão. Por mais que você escuta, por mais que você sente, por mais que você sente cheiro, você confia muito na visão, você confia muito naquilo que você vê. Tomé, ele disse: se eu não ver as marcas dos pregos, dos cravos, se eu não ver as marcas dos cravos nas mãos de Jesus, e se eu não tocar, de maneira nenhuma eu acreditarei que ele ressuscitou. Porque você percebe que Tomé, quando ele fala aqui, aquilo que ele exige para crer, ele diz o quê? Ele diz que para ele acreditar, ele precisava ver, e precisava tocar, usar 2 sentidos que Deus nos deu. Mas você percebe que a ênfase de Tomé está no quê? Na visão. Ele diz: se eu não ver, e aí se eu tocar, tu vai acabar de comprovar, eu tenho que tocar. Mas se eu não ver, eu não acreditarei, eu não crerei. Você percebe que Tomé, né, se ele não visse o Senhor, ele não acreditaria na palavra dos seus amigos, colegas de ministério. Portanto, a verdade mesmo é que nós brigamos, irmãos, por muita coisa que não é absoluta. Você já percebeu isso? O quanto que a gente briga por coisas que não são verdades absolutas, não são coisas que são absolutas, e a nossa visão a respeito das coisas, elas vão ser de acordo com o ponto que você está. Você vê isso claramente nos evangelhos de Jesus. Quantos evangelhos tem, irmãos? Tem alguém aqui, irmãos? Quantos evangelhos tem na Bíblia? Você não sabe nem o que é evangelho, irmãos? Rapaz, essa igreja está ruim, viu? Quantos evangelhos temos na Bíblia, irmãos? Pelo amor de Deus, gente, a gente tem que ir para lá para o discipulado, iniciar tudo de novo. Os evangelhos são os livros que falam da vida de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. A biografia da vida de Jesus. Poderia ser só um? Poderia. Mas por que tem 4? E quando você lê os 4, você percebe muitas coisas diferentes nos 4. Quando você lê o Evangelho segundo Mateus, você vai ver que Mateus ele revela Jesus como o Messias que havia de vir e como o rei que virá. Diga: o Messias que viria e o rei que virá. Marcos revela Jesus como um homem perfeito, o servo de Deus. Lucas revela Jesus como filho do homem. E João fala de Jesus como o verbo vivo, o filho de Deus. Fala de uma maneira mais íntima a respeito de Jesus. Mas você percebe que cada um tem uma percepção a respeito de Jesus, fala e narra fatos de forma diferente, mas no entanto todos eles estão certos a respeito de Jesus. Entenda uma coisa, meu irmão, tem coisa na nossa vida que não é absoluta, é ponto de vista, e ponto de vista cada um tem o seu. Não brigue por coisas que não são absolutas. Não discuta por coisas que não são absolutas. A gente percebe muito isso, né?
Principalmente na época de campanha política, né? Você vê família intrigada. Você vê gente aí quase saindo nos tapas uns com os outros. Para defender um candidato que dias depois, ele mesmo vai estar falando mal dele depois, frustrado com ele. Por quê? Porque não é uma verdade absoluta, aquilo é algo que você, é um ponto de vista momentâneo, que você tem a respeito de uma situação, de uma pessoa, mas nós precisamos compreender que ponto de vista depende do lugar que você está, depende da sua percepção das coisas, e isso não é absoluto, conforme o ponto que você está, será a visão que você tem a respeito das coisas. Alguém disse uma frase, eu achei muito interessante, cada um terá a visão da montanha que subir. Muito interessante essa frase. Cada um terá a visão da montanha que subir. Muita gente tem uma visão de galinha, sabe? Não consegue ver nada longe, não tem uma visão ampla para enxergar as coisas com uma visão mais ampla. E às vezes quer discutir com pessoas que estão anos-luz, tendo uma visão ampla, de repente já pagou um preço, subiu mais alto. Irmãos, se tem uma coisa ruim é você discutir com gente com visão pequena. Mulher, marido, o casal precisa andar na mesma visão. Posso ouvir um amém? O casal precisa ter a mesma visão. Quando um, por exemplo, se destaca muito, cresce muito, e o outro não consegue, crescer com essa mesma visão, sempre dá discussão em casa, porque enquanto um tem planos maravilhosos, o outro está lá olhando para o chão, para as migalhas. E Deus quer que a gente cresça por igual, a família, o casal precisa ter essa mesma visão, andar nessa mesma visão. Então cada um vai ter a visão da montanha que subir. Você percebe que muitas pessoas não querem se esforçar para subir mais alto, para buscar conhecimento, para ter uma visão melhor, mais ampla, e mesmo assim às vezes quer receber recompensa daqueles que estão se esforçando. Irmãos, você precisa ter o esforço para subir mais alto, para você poder ter uma visão mais ampla, e de acordo com a visão que você tem, aquilo que Deus vai te dar. Deus disse para Abraão: levanta os teus olhos, aquilo que você enxergar eu te darei. Levanta a sua cabeça e olha, porque aonde os teus olhos alcançar, Abraão, eu te darei por herança, a ti e a sua descendência. Aquilo que você enxerga, aquilo que você consegue perceber, aquilo que você consegue entender, é o que Deus vai conseguir te entregar, irmãos, porque Deus não consegue entregar nada que você não consegue perceber aquilo, entender aquilo, ter percepção daquilo. Então às vezes você está dizendo que uma coisa não é verdade, apenas porque você não está vendo de onde eu estou vendo. E às vezes nós brigamos com as pessoas: não, você está errado, não, é você que está errado, é você que está errado, simplesmente às vezes pelo fato de você não estar conseguindo ver, pelo ângulo, pelo lugar, pela percepção daquela pessoa. Então nós precisamos buscar de Deus uma percepção espiritual das coisas principalmente, e a gente ter essa visão mais ampla das coisas. Perceba que, por exemplo, o juiz de futebol, tanto que ele é xingado pelas pessoas, não é? Por quê? Porque dentro do campo ele tem um único ângulo para ver as coisas, e tu está lá na tua casa com a TV de 50 polegadas, vendo por 10 ângulos diferentes, xingando o cara. Não é assim? Foi falta, esse juiz roubou, tirou o campeonato do meu time. Por quê? Tu está vendo por 10 ângulos diferentes, e replay e tudo mais. E a vida, irmãos, nós temos que ter uma percepção, nós temos que ter uma percepção da vida, das pessoas e de Deus, de uma forma coerente com aquilo que Deus quer, porque senão nós não conseguimos nos relacionar com Deus. Escute isso, nós não conseguimos nos relacionar com Deus, não conseguimos nos relacionar com pessoas, e não conseguimos nos relacionar com a gente mesma. Nós precisamos ter uma visão de Deus, uma visão espiritual a respeito das coisas. Então eu pergunto para você nessa noite: como é o teu olhar para Deus? Como é o teu olhar para as pessoas? Como é o teu olhar a respeito de você mesma? Como é que você enxerga o copo? Meio cheio ou meio vazio? Tem a dinâmica, né, do copo. Deixa eu beber um pouco de água aqui para fazer para você. Se eu chegar e perguntar para alguém: você vê esse copo como? Alguns vão dizer assim: está meio cheio, pastor, porque a visão dele é para cima, ele vê as coisas sempre de uma forma positiva. E o outro vai olhar assim: rapaz, esse copo está meio seco.
Como é a sua visão? Você vê as coisas sempre com um olhar positivo ou com um olhar negativo? Você sempre percebe, tem uma percepção das coisas de uma forma negativa ou de uma forma positiva? Porque, irmãos, se você tem essa visão pessimista da vida, você nunca vai começar nada, você nunca vai viver nada extraordinário de Deus, porque você nem tem ânimo para começar, porque a sua visão é pessimista, você vê as coisas de forma negativa. Então, como eu olho as coisas é de suma importância na minha vida. Essa dinâmica fala muito a nosso respeito, porque a gente olha e repara que muitas pessoas, elas sempre olham a vida por uma visão mais negativa e catastrófica. Muitas pessoas, elas vivem, principalmente os crentes, depois que se converte, eles vivem a vida esperando o fim. Não, agora eu tenho que preparar para o fim. Quando Jesus nos ensinou a clamar pelo reino, para que o reino venha, você não tem que esperar pelo fim de nada, você tem que clamar pelo reino de Deus, para que o reino venha. A oração é: venha o teu reino. Jesus pregava para as pessoas e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nós não estamos aqui para aguardar o fim de nada, irmão. Estamos aqui para clamar pelo reino de Deus, para vivermos o reino ainda aqui na terra, para, desfrutarmos desse reino ainda aqui na terra. Não é para que você, agora me converti, e eu agora estou aqui aguardando o final catastrófico do Apocalipse. Nós precisamos clamar pelo reino de Deus, para que o reino de Deus venha, para que a sua casa seja um pedacinho do céu, para que a nossa cidade seja melhor, para que a justiça de Deus venha sobre nós, para que Deus esteja em nosso meio, para que Deus possa, por meio da sua graça e bondade, tocar as nossas vidas, salvar a nossa família, livrar você dessa enfermidade que você às vezes tem lutado contra ela. É isso que temos que fazer. Ah não, mas eu prefiro esperar o final catastrófico que vai vir daqui uns dias. Não, eu não tenho essa visão. Então, como você vê as pessoas, como você vê Deus, como você vê a si mesmo, é muito definitivo na sua vida. A frustração, ela é como uma lente que te impede de ver, que altera a sua visão, para que você não enxergue as coisas de maneira correta. A frustração é como uma lente, é como uma escama nos teus olhos que te impede de ver a realidade como ela realmente é. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele ficou cego. E quando Ananias ora por Paulo, a Bíblia diz que cai dos olhos de Paulo como que escamas. E a partir daquele momento, Paulo teve a sua visão física restaurada, mas também teve uma coisa que ele não tinha antes: visão espiritual das coisas. E às vezes nós, irmãos, nós ficamos lutando, gastando nossas forças. Escute muito bem isso aqui, porque às vezes nós gastamos nossas forças brigando com pessoas, correndo atrás de situações, investindo às vezes tempo e dinheiro para resolver coisas, simplesmente porque nós não conseguimos ter uma percepção que a vida também, ela tem o seu lado espiritual, e você não consegue ver isso. E a palavra diz que a nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas contra os principados e potestades. Se às vezes nós entendêssemos mais isso, nós oraríamos mais e correríamos menos atrás de pessoas e de coisas. Porque quando você dobra os teus joelhos, Deus vai te dar visão espiritual. Quando Ananias orou por Paulo, Paulo recebe visão novamente. As escamas caem dos seus olhos e ele consegue passar a ver novamente, não somente com uma visão física, mas também com uma visão espiritual. E pessoas frustradas, elas sempre não conseguem ver a vida, não conseguem ver as pessoas como elas realmente são, não conseguem ver Deus como Ele realmente é, e não conseguem ver a si mesmo como Ele realmente é. E Deus quer te curar nessa noite aqui, porque tem muita gente ferida nesses dias. São tempos que as pessoas vivem tantas frustrações, feridas, e Deus quer te curar disso, porque você precisa ter uma visão perfeita a respeito de Deus, irmãos. Você tem que ter uma visão perfeita a respeito das pessoas, para você aprender a se relacionar com pessoas.
e também a respeito de você mesmo, porque como você vê as pessoas, muitas vezes tem influenciado muito na sua forma de se relacionar, e as pessoas elas estão frustradas, não conseguem perceber, não tem uma percepção perfeita das coisas, e a pessoa frustrada, ela sempre age na defensiva. Preste atenção, vou dizer novamente, a pessoa frustrada, ela sempre age na defensiva. Como assim, pastor? Toda pessoa frustrada, ela sempre está esperando algo negativo do outro. Portanto, ela tenta se defender antes de acontecer. Aí é muito natural pessoas assim, começar suas frases assim, ó. Eu pensei que... Não, irmãos, eu não ia te fazer nada, calma, desarma. Percebeu que tem muita gente assim? Ela tenta se defender antes mesmo do outro fazer o mal a ela, está ali já tentando já criar umas armaduras perto dela, e aí depois ela começa, fulano, desculpa, pensei que, não pense nada, não ia te fazer mal. Por quê? Porque a pessoa tem uma percepção sempre de esperar o mal do outro. Sempre de esperar o mal do outro. Portanto, eu quero falar para você, meu irmão, a gente tem alguém que nos defende. Essa semana eu estava vendo um filme, eu vi uma frase muito interessante, uma pessoa falando algo no filme, ele dizia assim, nunca tente se vingar. Ele era um assassino, dando um conselho para outra pessoa que estava se vingando de outras pessoas que tinham feito mal a ele. Ele disse assim, nunca se vingue, porque eu, quando comecei a matar pessoas por vingança, fui vivendo essa vida e fui matando mais e mais pessoas, mas com o tempo eu entendi que você nunca vai conseguir solucionar isso, a sua vida com vingança, porque com o tempo eu entendi que sempre haverá uma força opositora a você, não importa a quantidade de pessoas que você mate. Então às vezes você olha assim para alguém, nossa, por que fulano que é bom morre, mas essa onça aqui permanece, né? Irmãos, mas a força do mal, ela sempre vai existir. Se não é um, amanhã vai ser o outro. Então nós não podemos matar pessoas, não só fisicamente, mas isso também serve espiritualmente, porque isso é algo que você não vai conseguir destruir, porque é uma força que existe desde que o mundo é mundo. E Deus disse, minha é a vingança. Nós temos alguém que guarda a nossa vida. Se desarme para você aprender a se relacionar, para você aprender a deixar as pessoas aproximar-se de você, porque como você vê as pessoas influencia muito na sua vida. Tem aquela ilustraçãozinha da mulher que olhava e dizia, nossa, que vizinha cebosa, e alguém disse, não, é as suas vidraças que está suja, porque ela olhava para a roupa da vizinha lavada no varal, e dizia que a vizinha não lavava a roupa direito, mas eram os vidros da janela dela que estava suja, ela não percebia, porque a percepção dela estava por meio de uma lente errada das coisas. A propósito, né? Lava lá as suas janelas para você ver bem os seus vizinhos. Amém? Jesus disse na parábola dos trabalhadores na vinha, é mal aos teus olhos que eu sou bom? Por quê? Porque tem pessoas que mesmo um ato de bondade, ele percebe maldade. O que é que está me dando isso aqui? O que está querendo de volta? Não é? A pessoa não consegue aceitar que alguém está simplesmente querendo fazer um ato de bondade, um gesto de bondade com você. Eu quero falar, meu irmão, tem pessoas perto de você que são maus, sim, tem. Mas tem pessoas boas perto de você que pode abençoar muito a sua vida, que você pode crescer muito perto dessas pessoas. Mas você precisa, sabe, folgar, relaxar. Então, como você vê as pessoas é importante, como você ver Deus é muito importante. Você percebe que Gideão, quando o anjo chega perto dele, ele disse assim para Deus, se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo isso? Mas agora o Senhor nos abandonou. O anjo chega e fala, Gideão, você é um homem de Deus, você é um homem forte, valente. Ele diz, não, se o Senhor é conosco realmente,
Por que que essas coisas ruins aconteceram? E eu tenho percebido que os nossos pais falaram que a gente foi liberto do Egito por esse Deus, mas esse Deus que libertou os meus pais do Egito agora nos abandonou. Gideão, meu irmão, via Deus como culpado do sofrimento do seu povo. Gideão via Deus como, culpado pelo seu sofrimento e acusou Deus de ter os abandonado, quando na verdade todas as vezes que Israel estava perecendo é porque Israel tinha abandonado a Deus. Deus disse lá em Isaías, não recordo aqui o capítulo agora com perfeição, mas ele disse: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus nunca vai se esquecer dos seus, mas a gente às vezes esquece de Deus e depois quer culpar Deus ainda por estarmos longe dele sofrendo. Ah, foi Deus que nos abandonou. Não, somos nós que às vezes deixamos a oração, somos nós às vezes que deixamos de buscar o Senhor, somos nós que deixamos de estar na casa de Deus, somos nós que deixamos de ter aquela vida intensa com o Senhor, e aí por isso dizemos: não, é Deus que agora nos abandonou. Não, irmãos, somos nós que temos estado falhos diante de Deus, temos estado distante de Deus e às vezes nem percebe. Portanto, Jesus disse: quem os homens estão dizendo ser o Filho do Homem? E ali as pessoas falaram que ele era os profetas, mas Jesus não estava preocupado com o reconhecimento e fama. Ele queria saber que as pessoas expressassem como elas estavam vendo ele, como elas estavam vendo Jesus. Porque muitos confundem Jesus com Papai Noel. Irmãos, Jesus não carregava um saco de presente. Jesus carregava uma cruz. E a gente vê que muitas pessoas estão confundindo Jesus com Papai Noel. Vou na igreja hoje receber meu presentinho. Não, você vem aqui é para tomar a sua cruz e seguir Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O presente é Ele. O presente é o Senhor. É a honra que nós temos de andar com Deus, sermos chamados filhos de Deus. Ele é o presente. Então Jesus não é Papai Noel. Jesus não teve uma visão errada a respeito de si mesmo e queria que as pessoas o vissem como ele realmente era. Porque Jesus não visita você no Natal para te dar presente, mas para nascer na sua casa. A propósito, está chegando perto do Natal, né? E Jesus procurava casas para nascer, mas infelizmente nasceu numa manjedoura, porque ninguém abriu a porta da sua casa para Jesus. Portanto, as pessoas não conseguiam perceber, não conseguiam ter uma visão perfeita a respeito de quem ele era, e por isso o desprezavam. Mas Pedro levanta-se e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A percepção de Pedro foi de saber quem realmente Jesus era. Irmãos, Pedro tem aqui uma revelação do Espírito Santo na sua vida. Ninguém sabia realmente se Jesus era o Filho de Deus, como Pedro revela aqui: tu és o Cristo, o Filho de Deus, com essas palavras, antes de Pedro revelar isso às pessoas, a nós que estamos hoje aqui. E tem algumas coisas na Bíblia que é assim fantástica. Por exemplo, você vê Filipe, a palavra diz que ele encontrou Jesus, e ele reconheceu Jesus apenas por saber que ele se encaixava com aquilo que a Bíblia dizia. E então disse: achamos aquele de quem a Bíblia, de quem as Escrituras falavam. Jesus olha para aquela mulher na beira do poço e fala assim: vocês adoram quem vocês não conhecem. Queridos, a religião de muitas pessoas, preste atenção, a religião de muitas pessoas
é algo apenas costumeiro, é algo apenas rotineiro, é algo apenas tradição, é uma tradição que a pessoa tem. Ela dobra o joelho, ela faz sinais, ela fala palavras, mas ela não sabe o que está adorando, não conhece. Jesus disse: vocês adoram, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, mas os judeus não adoramos aquilo que conhecemos. E Ele veio para revelar isso a nós. Se você entende que você tem o conhecimento de Deus, e o seu irmão do lado não tem, revela esse Deus para o seu irmão. Ajude seu irmão a compreender quem é Deus. Jesus ajudou aquela mulher a ter uma compreensão, e ela disse: mas Senhor, quem é? Para que nos fala melhor sobre isso, para quando nós estivermos perto dele, a gente possa reconhecer. Ele diz: não, sou eu que falo contigo agora. Na frente dela, Deus, Jesus, ela não sabia que era o Filho de Deus. E às vezes nós agimos da mesma maneira. Ele está aqui nessa noite. E não é jargão de pregador, não. Ele está aqui nessa noite. Mas como é que nós agimos às vezes no culto? É como se estivesse aqui apenas os irmãos conversando, batendo papo. E às vezes nós não paramos para dizer assim: meu Deus, o Senhor está aqui. É como diz a palavra: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Quantas pessoas que nem reverência têm para entrar na igreja. Queridos, o Senhor está aqui nessa noite. E Ele quer ser adorado, reverenciado pela sua igreja. Mas como você vê as pessoas, ou como você vê Deus, é muito importante, porque fala do seu relacionamento com os outros. Quantos estão me entendendo? Fala do seu relacionamento com as pessoas. E isso é importante, porque a palavra nos fala a respeito de termos paz com Deus, termos paz com as pessoas e paz conosco. Então, esse relacionamento que nós precisamos ter com Deus depende de como você vê Deus, como você consegue perceber Deus. O relacionamento que você tem com as pessoas depende de como você percebe e vê as pessoas, mas como você se vê é muito importante. Porque aqui é onde entram os complexos, aqui é onde entra os traumas, e nós estamos vendo hoje muitas pessoas doentes da alma, depressivas, com ansiedade, síndromes, distorção de caráter, distorção da sua sexualidade, tendenciosos ao suicídio. Por quê? Por causa dessa percepção errada que tem a respeito de si. E que essa palavra seja libertadora na sua vida. Essa percepção a respeito de você. Porque tudo isso o diabo consegue, quando ele consegue distorcer a sua identidade, o seu caráter. Ele consegue então fazer você pensar aquilo que você não é, pensar ser aquilo que você não é, tanto para o orgulho como para te diminuir. O propósito do diabo é não deixar você ser quem você é tentar fazer você ou ser orgulhoso, ou então você ser aquela pessoa que se acha pior do que todo mundo. É tirar você do equilíbrio que Deus colocou em você. Esse é o propósito do diabo. E como é que você vê as pessoas hoje? Ou elas são orgulhosas demais, cheias de si, porque estão olhando para as suas conquistas, olhando para aquilo que tem, para a sua beleza física. Muitos não têm, né? Mas o orgulho às vezes tem tomado o coração das pessoas. Eu vou orar por você, para você ficar bonito igual eu, irmãos. Deus faz milagre. Amém? E aí tem o outro extremo, que é o quê? É aquela pessoa que olha para si mesmo com um olhar de desprezo, com um olhar de que ela é incapaz, com um olhar de que ela é feia, que ela é pior do que as outras pessoas, desconstruindo a visão correta a respeito de si mesmo que Deus colocou em você.
E isso, irmãos, vai do meio que você cresce, que você vive, que você se relaciona. Portanto, o sábio disse, como o homem imaginou, assim ele é. Ou seja, você agirá conforme a pessoa que você pensa ser. É onde você vê muita gente que às vezes não tem onde cair morto, mas anda como rico, né? Compra a chave de um carro, só para colocar aqui mesmo que não tenha um carro, mas compra aqui para botar a chave, para dizer que é andar aí. Compra as rouponas bonitas, passa lá de 50 mil vezes na loja da irmã ali, depois nem paga, e o pastor escuta, vem quando isso aí, sabia? Pastor, fulano tal, está devendo aqui, nunca pagou. Falei, irmã, vai cobrar ela, não que deve aqui não sou eu não. Então, a gente às vezes imagina errado a respeito de si, e termina vivendo errado, porque você compreende a você mesmo de forma errada. Então, conforme a pessoa que você imagina ser, assim você será e assim você agirá. A palavra diz que os 10 espias disseram assim, Números capítulo 13, verso 33. Vimos também ali gigantes, descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Olha como esses homens se viam. E nós parecíamos gafanhotos, tanto aos olhos deles, como aos nossos próprios olhos. Ou seja, eles se viam assim, e também imaginava que os outros via ele assim. E é assim que a pessoa frustrada age. E é assim que a pessoa doente da alma age. Conforme ela se vê, ela acha que os outros estão vendo ela. Alguém compreende isso? Se ela se vê um derrotado, não, porque eu... Se ela se vê uma pessoa, ela imagina da mesma forma que os outros estão enxergando ela. A frustração faz isso dentro de nós. Portanto, eles olham a Deus, a visão deles de Deus é errada, porque eles não olharam e disseram, não, mas Deus é conosco. Não, nem pensaram em Deus. A visão a respeito deles mesmos estava errada, e a visão a respeito que eles tinham do inimigo, era de exaltar o inimigo e menosprezar a si mesmo e o seu Deus. Moisés, foi o que nós lemos no começo aqui, ele tinha uma visão negativa a respeito de si mesmo, e o texto aí de Êxodo que nós lemos fala muito bem sobre isso. Ele diz para Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? No capítulo 4 ele disse, mas eis que não crerão e nem acudirão à minha voz. Ele disse, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora e nem depois que tu falaste comigo. Olha que ele tenta convencer Deus aqui, irmãos. Ele diz assim, olha, Senhor, eu sou um homem que ninguém vai acreditar em mim. Ninguém jamais vai crer em mim. Quem sou eu para que eu vá a Faraó? Ele diz mais, ele diz, não acreditarão na minha palavra. Então ele diz para Deus, eu não sou eloquente nem antes de ter um encontro com o Senhor e nem depois. Em outras palavras, o encontro que eu tive contigo não mudou nada na minha vida. Eu permaneço ruim para falar e não mudou nada na minha vida. Deus vira para ele e fala assim, Moisés, quem foi que fez o homem? Quem fez a boca do homem? Moisés era o maior nome antes de Jesus. E esse homem tão grande era medroso, tinha síndrome, complexo de inferioridade. Moisés tinha uma visão negativa a respeito de si mesmo, porque olhava a vida a partir de si mesmo, e há uma diferença entre ter fé e pensamento positivo, porque pensamento positivo é quando você acredita em você mesmo, mas fé é quando você acredita em Deus na sua vida, é diferente. Pensamento positivo não muda nada, o que muda é a fé, é você crer que Deus é na sua vida. Mas veja que em momento nenhum Deus fala assim, Moisés, não, tu não é assim não, Moisés, tu é forte, tu fala bem, rapaz. Não, Deus não tenta aqui enganar Moisés ou convencer ele daquilo que ele não era, não. Ele disse, Moisés, realmente, você tem dificuldade para falar, você tem fraquezas, mas vai dar tudo certo porque eu sou na sua vida. O segredo é esse.
vai dar certo, não é porque você é bom para falar, não é porque você é uma pessoa que se comunica bem, não, vai dar certo porque eu sou contigo. Diga assim, vai dar certo, porque Deus é comigo. Amém? Glória a Deus. A autoafirmação é importantíssima na vida dos seus filhos. Você marido, você esposa, é importantíssima essa autoafirmação na vida do seu filho, da sua família. Essa autoafirmação de você mesmo, eu sou amado. Porque a palavra diz que você foi amado. E às vezes nós estamos querendo morrer porque simplesmente alguém disse que nós somos feios. Não, irmãos, a palavra diz que você foi amado e que importa isso. Então, essa autoafirmação de você mesmo, falar para a sua alma, como o salmista fazia. Bendiga minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. O salmista falava consigo mesmo, ele se autoafirmava, Deus autoafirmava as pessoas. Você perceba que Deus vem e fala: Gideão, você é um homem valente. Jesus disse: Pedro, tu és Pedro, Petros, pedra. Ele estava dizendo para Pedro que ele não era mais vulnerável, não era mais inconstante, mas agora ele era firme, porque Deus estava mudando a sua vida. Essa autoafirmação de Deus na sua vida é muito importante. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deus quer te curar de toda frustração. Deus quer curar pessoas aqui nessa noite de síndromes de inferioridade. Deus quer curar você nessa noite, o seu interior, a sua alma, de palavras que um dia feriram você. Não adianta Deus te fazer filho se você não se vê como filho. Vou dizer novamente, não adianta Deus te fazer filho se você não se vê como filho. Você tem que se ver como filho. Você tem que dizer: eu sou filho, eu entendi, eu tomo posse disso. Deus quer que você o veja como pai. Deus quer que você veja as pessoas como irmãos, com uma visão saudável, que nem todo mundo é igual. Deus quer que você se veja como você realmente é, filho. Deus quer que você se veja como você realmente é.